Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital no Nordeste, e tenho a honra de receber para uma entrevista o ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Ele está à frente do TST desde outubro do ano passado e é também presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e vai nos ajudar a entender o papel dos magistrados na garantia dos direitos dos trabalhadores e comentar mais uma ameaça de extinção da Justiça do Trabalho em debate na Câmara dos Deputados. Ministro Lélio, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar conversar com Carta Capital. Muito obrigado, Fabiola, é um prazer. Então, ministro, eu vou começar lhe perguntando sobre a proposta, de emenda constitucional que o deputado Luiz Felipe Bragança articula na Câmara dos Deputados, que, entre outros ataques ao Poder Judiciário, propõe a extinção da Justiça do Trabalho, transferindo as ações de competência do setor para a Justiça Comum. Como o senhor está vendo essa proposta? Fabiola, claro que com bastante preocupação. Infelizmente, essas propostas elas são recorrentes, não é? De tempos em tempos surge uma discussão a respeito, especialmente quando algo não vai bem nas relações de trabalho no Brasil, o que demonstra exatamente ao contrário do que propõem alguns parlamentares, a necessidade imperiosa da existência da Justiça do Trabalho. Querer acabar com a Justiça do Trabalho num país onde ainda são frequentes os casos de trabalho análogo à escravidão, de exploração do trabalho infantil, de assédio moral e sexual de trabalhadoras e trabalhadores, é mais ou menos como querer acabar com o hospital para eliminar a doença. Na verdade, a Justiça do Trabalho ela intervém para assegurar que as relações de trabalho se desenvolvam no nível de civilidade que se espera de um país inegavelmente líder no hemisfério, um dos líderes do hemisfério sul, e em pleno século XXI. O senhor citou aí alguns problemas, que a Justiça do Trabalho está aí para fiscalizar, para julgar. Citou o trabalho análogo à escravidão, o trabalho infantil, enfim, a precarização, do trabalho. E essa proposta, ela surge no momento da escalada de denúncias de trabalho análogo à escravidão no país. A gente viu o exemplo aí na região do vinho, lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, alguns setores da sociedade, como um vereador de Caxias do Sul e uma associação empresarial, saíram em defesa dos empresários que tinham esse tipo de prática, O senhor não acha que essa sequência de fatos estão concatenados no sentido de enfraquecer os órgãos de fiscalização e fortalecer os empresários que têm histórico de práticas ilícitas em relação aos direitos trabalhistas? Não seria um passaporte para a impunidade? Com toda certeza, não é? Se nós imaginarmos relações de trabalho num país tão desigual, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de intervenção do Estado, nós estaríamos entregues à absoluta barbárie. Não é? É importante lembrar que quando o direito do trabalho surgiu, lá no final do século XIX, estabelecendo regras como, por exemplo, que crianças menores de 10 anos de idade não podiam trabalhar 12 horas por dia, houve uma reação de um segmento da indústria europeia dizendo que esse nível de intervenção do Estado ia acabar com a atividade industrial. Infelizmente, esse pensamento do século XIX persiste em alguns setores, não pela maioria dos empresários, mas por alguns deles até hoje. Né? Essa ideia de liberdade econômica absoluta, sem nenhuma responsabilidade social, sem nenhuma preocupação com os direitos humanos, ela está ultrapassada há muito tempo em todo o mundo. Por isso, realmente é necessário que se tenha bastante consciência
tanto da parte de nós, magistrados, mas de toda a sociedade, da importância que tem a presença de estruturas estatais firmes, independentes e que atuem de forma exemplar na proteção desses direitos. E eu tenho convicção de que a Justiça do Trabalho tem cumprido exemplarmente seu papel nos seus 81 anos de existência. E como barrar esse tipo de proposta, ministro? O senhor acha que a Justiça do Trabalho, né, os magistrados estão organizados ao ponto de enfrentar esse tipo de ataque? Como eu disse, esses ataques eles vêm de tempos em tempos, não é? E, felizmente, o Poder Legislativo, até hoje, nas diversas composições, rechaçaram essas tentativas de extinção ou de diminuição da competência da Justiça do Trabalho. Isso não significa que nós, de forma alguma, desprezemos ou menosprezemos essa proposta atual, mas sim penso que temos a união necessária para esclarecer a sociedade e convencer os parlamentares, que são seus representantes, da total impropriedade de se seguir com essa iniciativa. E, obviamente, é muito importante que, com o apoio da imprensa, se esclareça à sociedade da realidade dos fatos sobre a Justiça do Trabalho. Porque se fala muito, há muitas lendas urbanas sobre a Justiça do Trabalho, mas os dados estatísticos demonstram que é uma justiça imparcial, efetiva e que cumpre o seu papel de forma absolutamente necessária para a estabilização das relações sociais no Brasil sob o aspecto dos direitos trabalhistas. Ministro, o senhor iniciou sua carreira no Ministério Público do Trabalho, né? Um órgão que também está sob ameaça de ser extinto pela PEC. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância do Ministério Público na defesa da classe trabalhadora. O Ministério Público do Trabalho, sobretudo após a Constituição de 1988, que deu uma nova roupagem e novas funções, novas responsabilidades ao Ministério Público, ele tem estado presente nas situações mais importantes e mais críticas em relação à proteção dos direitos dos trabalhadores e, sobretudo, aqueles trabalhadores mais vulneráveis. Nós sabemos que o nosso país, apesar dos esforços do Poder Judiciário para ampliar o acesso à justiça, ainda há muitos trabalhadores e trabalhadoras que não têm condições de trazer as suas questões à Justiça do Trabalho. E essas questões, quando são de natureza essencial, relacionadas com a dignidade do ser humano, elas podem ser já ações civis públicas manejadas pelo Ministério Público. Essas ações civis públicas elas cumprem um papel importante sob dois aspectos, né? Primeiro, dar visibilidade a essas situações e trazer para que o Poder Judiciário possa examiná-las. E segundo, ao permitir que o Poder Judiciário adote soluções de largo espectro, soluções que resolvam problemas graves de uma forma abrangente para grandes números de trabalhadores e trabalhadoras. Então, o Ministério Público tem atuado com muito denodo, com muita seriedade, inclusive participando muitas vezes de operações de resgate de trabalhadores escravos, resgate de trabalhadores infantis, juntamente com a fiscalização do trabalho e, quando é o caso, a Polícia Federal. Eu diria que os auditores fiscais do trabalho, de um lado, fiscalizando os estabelecimentos, fiscalizando os locais de trabalho urbanos e rurais, e o Ministério Público trazendo esses dados mediante as suas ações para o Poder Judiciário, tem formado, junto com a Justiça do Trabalho,
o tripé é, fundamental para a efetividade dos direitos sociais no país. Ainda sobre a justiça do trabalho, né? O senhor citou aí que é um setor imparcial, que vem fazendo um trabalho sério em todos os anos, né, de existência. Inclusive é apontada, né, como uma das mais produtivas, isso dados do Conselho Nacional de Justiça. Eu queria lhe ouvir sobre a quem interessa, né, extinguir os órgãos de fiscalização das leis trabalhistas. Quem ganha e quem perde no caso do fim da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho? Sem dúvida. Ganham os infratores contumazes, aqueles que não cumprem a lei, aqueles que não tratam os seus trabalhadores, as suas trabalhadoras, como seres humanos, como pessoas que devem ter direitos respeitados. E aqui eu estou falando, muitas vezes, de direitos mínimos, essenciais. Dentre os três pedidos mais presentes nas ações trabalhistas desde 2015 estão aviso prévio, a multa de 40% do FGTS, que é devida no caso da despedida sem motivação, e a multa do artigo 477 da CLT, ou seja, direitos contratuais mínimos que visam assegurar a essas pessoas que perderam seus empregos condições para resistir, para sobreviver até encontrarem uma outra colocação no mercado de trabalho. Ganham aqueles empresários que não só deixam de cumprir a legislação trabalhista, mas também deixam de cumprir a legislação previdenciária, e isso em detrimento de toda a sociedade. A Justiça do Trabalho, no ano de 2021, que é o único que é o último que temos com dados consolidados, arrecadou mais de 4 bilhões de reais, 4 bi em contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas. A Justiça do Trabalho transmitiu ou repassou a trabalhadoras e trabalhadores que tiveram seus direitos violados 30 bilhões, 30 bi em indenizações, em verbas que deveriam ter sido pagas e não foram. E nem se diga que esses valores foram alcançados por uma atitude arbitrária, impositiva da Justiça do Trabalho. A metade, quase a metade desses 30 bilhões foram pagos ou por força de acordo ou pagos espontaneamente pelos empregadores. Então, a Justiça do Trabalho, além de exigir o fiel cumprimento da lei, tem sido um ambiente que tem proporcionado às partes um ambiente favorável ao entendimento direto, à composição direta. Em consequência disso, a ideia de extinguir a Justiça do Trabalho perdem os trabalhadores e trabalhadoras, sem dúvida, porque não terão um corpo de magistrados especialistas naquele tema para receber as suas demandas, mas perderá, sobretudo, a sociedade brasileira. Eu queria falar um pouco agora, ministro, sobre a relação da justiça, né, com a sociedade, né? A Justiça do Trabalho tem uma tradição já no projeto de justiça itinerante, né, na tentativa exatamente de se aproximar mais da realidade da população e chegar em locais remotos, né, onde não há varas trabalhistas. E um exemplo disso é o TRT da 8ª Região, lá no Amapá, que realiza esse trabalho há um bom tempo e pretende ampliar ainda mais, né? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância da Justiça do Trabalho ter uma aproximação maior com a população, em especial com os trabalhadores, que nem sempre têm acesso ao judiciário. Isso é muito importante. A Justiça do Trabalho é aquela mais próxima da realidade social tremendamente desigual do nosso país e ainda marcada por essas situações extremas que nós acabamos de comentar. Então, a presença do juiz, da juíza do trabalho,
nessas localidades mais distantes é fundamental para garantir a esses trabalhadores e trabalhadoras o acesso a condições dignas de trabalho e de sobrevivência. E nós temos no nosso país de dimensões continentais esse grande desafio, especialmente na região norte do país. Você mencionou aí o nosso tribunal da 8ª região, que abrange o Pará e o Amapá. Nessas localidades, nós temos muitas comunidades ribeirinhas, ou mesmo no seio da floresta, sem acesso à internet, por exemplo, para poder fazer as suas denúncias e trazer as suas demandas. Então, o Tribunal da 8ª Região, por iniciativa do presidente Marcos, está trabalhando numa proposta muito importante de justiça itinerante, que vai, ao longo de um período de 2 semanas, incursionar ali nos rios da região norte, levando o atendimento de magistrados, servidoras e servidores da Justiça do Trabalho para o atendimento a essas populações. Isso é fundamental para que essa parte importante da nossa população não fique esquecida, e também serve para o mapeamento de locais com alto potencial de conflito, para que se possa pensar no planejamento das atividades do Poder Judiciário Trabalhista no futuro, instalar algum tipo de atendimento fixo nessas localidades. E isso é importantíssimo dizer. Já temos magistrados e magistradas voluntários, inclusive de outras localidades do país, para participar desse projeto. Ou seja, isso demonstra o comprometimento da magistratura trabalhista com o objetivo da nossa atuação. Ministro, sua trajetória ela é marcada por uma atuação voltada para os direitos humanos, né? Talvez por isso, em pouco tempo de mandato, acho que em 5 meses, mais ou menos, né? O senhor já criou um grupo de trabalho para o enfrentamento do trabalho escravo e outro de gênero, raça e equidade. Queria lhe pedir para explicar para a gente sobre o objetivo desses grupos e se já tem algum resultado a ser apresentado. O Poder Judiciário, na nossa visão, ele cumpre uma missão importante na solução dos conflitos já registrados nos processos, mas cumpre também uma missão tão importante quanto essa na galvanização da atenção da sociedade para questões importantes e que ainda são fontes de conflitos e de injustiças em nossa sociedade. Seguramente, o tema do trabalho escravo, que já comentamos, do tráfico de pessoas e dos trabalhadores migrantes, é um desses temas. E, por isso, nós constituímos uma comissão específica. À frente dela está o ministro Augusto César Leite de Carvalho, para propor uma política permanente para a Justiça do Trabalho no enfrentamento do trabalho escravo e também do tráfico de pessoas e a proteção do trabalhador migrante. De outro lado, outro tema da maior relevância é o tema da discriminação racial e de gênero. Como ressalta o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, não basta ser contra o racismo. É fundamental que sejamos antirracistas. Ou seja, precisamos adotar uma postura propositiva. Precisamos adotar ações concretas que eliminem de vez esse viés discriminatório presente na nossa sociedade, seja em relação à mulher,
seja em relação às pessoas negras, seja em relação à população LGBTQIAP+. Então, essa comissão de equidade de gênero e raça, ela, eu a considero uma das mais importantes desse período de 2 anos que eu estarei à frente do Tribunal Superior do Trabalho, porque nós pretendemos realmente implantar uma política de âmbito nacional presente em todos os tribunais regionais de trabalho que contribua para a mudança da cultura discriminatória que ainda prepondera em nosso país. E, para isso, precisamos ter juízes e juízas conscientes e bem treinados tecnicamente para lidar com esses temas, mas, acima de tudo, bem formados para que, pelo exemplo, demonstrem à sociedade que não só não é possível conviver com a discriminação, mas também que a diversidade ela enriquece e é absolutamente necessária no exercício da nossa atividade. Muito bom, ministro. Seria muito bom se esse pensamento fosse majoritário em todo o judiciário. Mas vou pegar carona aí nessa sua fala para falar sobre a representatividade no Poder Judiciário. O que está em debate muito hoje, por conta da troca lá no STF, né, da substituição lá dos próximos ministros, e tem uma corrente aí defendendo que seja uma mulher e que seja negra, né? Eu queria lhe ouvir em relação, não à questão especificamente do STF, mas do Judiciário de uma forma geral, né? Como é que o senhor vê essa pouca participação da mulher nesses espaços, da mulher e do negro, né? Nós, como membros do Poder Judiciário, temos o dever de pacificar conflitos, de examinar situações verificadas com pessoas de diversos gêneros, de diversas raças, numa sociedade extremamente diversificada e complexa. Como é que nós podemos entregar uma jurisdição de qualidade se o nosso judiciário é majoritariamente branco, masculino e das classes sociais A e B? Então, é essencial para que nós tenhamos um poder judiciário realmente identificado com a sociedade, que se introduz essa diversidade também nos nossos quadros. É interessante, a Justiça do Trabalho é a mais equitativa em termos de gênero do país. Nós temos aproximadamente 50,4% dos nossos quadros são ocupados por juízas no primeiro grau. No primeiro grau. E é importante salientar, no primeiro grau, o critério de recrutamento é o concurso, é a prova. O examinador não sabe quem está sendo aprovado. Quando vem a promoção para o segundo grau, essa participação feminina cai para menos de 34%. E aí as listas já são elaboradas pelos próprios tribunais, que são dominados por homens. No nosso Tribunal Superior do Trabalho, nós temos hoje um número histórico de 7 mulheres participando do tribunal. Nunca houve tantas mulheres. Mas o total de ministros é 27. Nós estamos muito longe ainda dessa relação equitativa que já está presente no primeiro grau, né? Então, é preciso mudar atitudes, é preciso ter consciência e é preciso não naturalizar a discriminação. Situações como, mas a mulher prefere não ser promovida porque ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Há 2 problemas aí, né? Primeiro, que preferência é essa? Que ela é exercida de uma forma impositiva e não por uma opção. Segundo, por que é que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos enquanto o homem investe na sua carreira, né? Então, esses questionamentos precisam ser lançados e eu repito, esse projeto ele é central
na estruturação de uma justiça do trabalho que seja realmente representativa, e ele deve atingir a atividade jurisdicional não só na hora de entregar a jurisdição, mas também internamente, inclusive na distribuição dos cargos de liderança entre servidoras e servidores. Não é? Nós tivemos um exemplo muito interessante, recente, com a questão da tecnologia da informação, que é uma profissão predominantemente masculina, pelo menos é o que as pessoas acham. Então, nós lançamos um curso de formação em tecnologia da informação, um curso de liderança, melhor dizendo, em tecnologia da informação, acessível apenas às juízas e servidoras. Já temos 500 participando, não é? E todas as aulas são ministradas por mulheres em posição de destaque na área de informática em todo o Brasil. Então, é uma questão de olhar, lançar um olhar sensível a essas questões para que se possa elaborar uma política pública tendente a se alcançar efetivamente um resultado equitativo. E só um último dado que também é importantíssimo, você mencionou a questão das pessoas negras. O Tribunal Superior do Trabalho, em toda a sua história, teve 2 ministros negros. E, nesse momento, não tem nenhum ministro negro. Nós nunca tivemos uma mulher negra no Tribunal Superior do Trabalho. Isso não é aceitável e, com toda certeza, claro, os processos de nomeação de ministras e ministros passam por uma escolha do presidente da República. Eu tenho certeza que Sua Excelência, o presidente Lula, estará atento e sensível a essas necessidades. Nós falamos de mulheres, falamos de pessoas negras e não falamos dos indígenas. Não é? Sim. Imagine que de 30 mil juízes em todo o Brasil, nós temos 17 indígenas. 17 em 30 mil. Veja como é grande o déficit, né? De representatividade no nosso Poder Judiciário. Ministro, para concluir, eu queria lhe ouvir sobre o trabalho verde, né? O senhor vem chamando a atenção para a transição para esse tipo de emprego, defendendo a necessidade de que essa transição, né, ela aconteça a partir dos princípios do trabalho decente. O que o senhor quer dizer exatamente com isso e como a Justiça do Trabalho está inserida nesse debate do emprego verde? Para se pensar num desenvolvimento sustentável, é necessário pensar na sustentabilidade econômica das iniciativas, na sustentabilidade ambiental, ou seja, atividades que não esgotem, não provoquem o exaurimento dos recursos naturais, e temos que pensar na sustentabilidade social, o que significa pôr o ser humano no centro do processo de desenvolvimento. O desenvolvimento econômico, por si só, ou seja, o desenvolvimento econômico com o objetivo exclusivo de gerar lucro, nós já vimos, é um desastre. Temos que ter essa dimensão social devidamente considerada para que se tenha um ambiente de desenvolvimento econômico sustentável. E as atividades consideradas economia verde, elas têm tido um crescente destaque no planejamento da reorganização econômica de diversos países, na medida em que atendem a esses preceitos. Eu tenho proposto o debate sobre a importância de se ter atividades ambientalmente corretas, como geradoras de empregos verdes, ou seja, aquelas com baixa emissão de poluentes, com baixo impacto ambiental, mas também tem chamado a atenção para a necessidade de incluir entre elas aquelas atividades que não só não têm impacto negativo, mas, ao contrário, ajudam na preservação da floresta em pé, né?
contribuem para a regeneração dos espaços que foram, em algum momento, deteriorados. E, nesse sentido, a participação dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos é fundamental. E o valor econômico desse trabalho precisa ser reconhecido e condignamente remunerado. Esse debate, a meu ver, precisa ser feito, inclusive, nos fóruns internacionais, já que se fala tanto, né, do interesse do mundo na preservação da floresta amazônica, por exemplo. É importantíssimo que se tenha projetos sérios, continuados, de reconhecimento do valor econômico da atividade dos nossos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. E para que esses empregos sejam considerados verdadeiramente sustentáveis, é necessário que eles se insiram no conceito que a ONU adotou por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, que é o conceito de trabalho decente, ou seja, aquele que proporciona condições dignas de trabalho e de existência para os trabalhadores, que estejam protegidos por leis e pelas normas internacionais do trabalho, e, muito importante, que permitam ou que assegurem o acesso à previdência social. Isso é um grande problema no nosso país, onde nós temos inúmeras atividades em que trabalhadores e trabalhadoras não têm nenhum grau de formalização e, por isso, não têm acesso a nenhum tipo de benefício previdenciário. Nós já vimos as consequências graves desse fenômeno, agora no período da pandemia, né? Nós temos mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no mercado informal. Quando ocorreu o período de lockdown, eles perderam a sua fonte de sustento da noite para o dia. O trabalhador informal não tem poupança, não tem investimento no mercado financeiro. É importantíssimo e urgente que se pense na proteção integral e na universalização do acesso aos mecanismos de proteção social, né, que já existem para aqueles trabalhadores que têm os seus contratos devidamente formalizados. Então, basicamente, essa é a ideia de que se tenha, no âmbito da economia verde, o reconhecimento dessas populações vulneráveis, o reconhecimento do valor econômico do seu trabalho, e que se lhes assegure a proteção da lei, das normas internacionais de trabalho e dos mecanismos de proteção social. Ministro Lélio Bentes, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente, principalmente por ter interrompido suas férias, né, para fazer a entrevista e tratar de questões tão relevantes. Esperamos contar com o senhor em outras oportunidades. E quando tiver resultado já dos projetos que o senhor deu início aí no seu começo de mandato, o senhor traz para a gente aqui. Ô, Fabíola, com toda certeza, eu espero, tenho confiança que nós poderemos apresentar bons resultados no futuro próximo e, com isso, prestar aí a nossa contribuição, minha e de toda a equipe. São muitos magistrados e magistradas, servidores e servidoras envolvidos nesse projeto, com muito entusiasmo, e eu espero realmente poder apresentar resultados que nos aproximem ainda mais da justiça moderna, sensível e humanista de que o nosso país precisa.